Olá, turma, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula de Logística e Administração da Cadeia de Suprimento. Hoje nós vamos falar sobre o material 3D, um daqueles que eu acho muito importante. Aliás, a logística é feita com base nesse material. A logística é feita com a distribuição física. Vamos lá. Então, no material, voltando um pouquinho, desculpa turma, no material 3C, só para relembrar, a gente viu os setores no processo logístico, nós vemos logística de operação, que tem lá o planejamento e controle da produção, o PCP, a obtenção e compras, nós vimos as finanças, nós vimos o MRP, que é o planejamento do requerimento da produção, nós vimos as 3 dimensões da logística, nós vimos os pontos básicos da logística, nós vemos os componentes do sistema logístico e nós vimos algumas ferramentas para melhorar o planejamento e o controle da produção, que é o Lead Time, o Just in Time, o Kanban e o Kaizen. Ainda nós vamos vê-los ainda mais para frente, tá pessoal? Então, dentro dos elementos da cadeia da logística, né, cadeia de suprimento integrada, a gente viu desde o fornecedor até o cliente, o planejamento, compras e produção. Agora a gente vai ver este últimozinho aqui, que é a distribuição. Distribuição tem a ver com a parte física, tem a ver com levar o produto da indústria até o cliente dentro de um sistema viário, rodoviário, aquaviário, aeroviário, tá? Então, distribuição física é o ramo da logística empresarial que trata da movimentação, estocagem e processamento de pedido dos produtos finais da empresa. Abrange o processamento de pedido dos clientes e a entrega de mercadorias. Tem influência direta no desempenho de marketing e venda e absorve 2/3 dos custos logísticos. Então, quando a gente fala na distribuição física, praticamente a gente está falando no transporte. E aí, quase 66% dos custos logísticos tem a ver com a forma de transporte. E se a gente entender bem como é que é feito a movimentação da carga do Brasil, a gente vê que tem essa coerência, porque 62% de toda a mercadoria e pessoas que são transportadas no Brasil são transportadas pelo modal terrestre rodoviário. Ok, pessoal? Vamos lá, continuando. Então, vamos para o slide 11. Então, nós temos aqui fornecedor, o estoque de CD, o CD, o cross-docking, que às vezes é necessário fazer, novamente no CD, e entrega direta para a loja. Então, nós temos aqui os vários tipos de loja que assim são via CD, centro de distribuição, ou via cross-docking, que a gente vai ver um pouco mais como é que é feito isso. Dentro dos modais, a gente já viu nos materiais anteriores que a gente tem o modal terrestre ferroviário e o modal terrestre rodoviário. Nós temos o modal aquaviário, que é feito por águas, né? Então nós temos o fluvial marítimo, nós temos o dutoviário e nós temos o aeroviário. Bom, no processamento de pedidos, que é o que a gente faz, nós temos a separação de pedidos, o transporte do pedido, ou seja, a mercadoria, a entrega ao cliente, o pedido do cliente e a transmissão do pedido. Então a gente vai ver que tem esse circuito sempre funcionando através do pedido do cliente. O pedido do cliente é que faz com que a logística efetivamente saia da inércia. A administração da distribuição é a tarefa desenvolvida em 3 níveis. Então, da mesma forma que a gente vê isso na empresa, a gente vê o nível estratégico, que molda o sistema de distribuição em termos gerais, ou seja, decide qual deve ser a configuração do sistema de distribuição. Então, os estrategistas vão escolher onde fica, vão ter CD, quantos CD vão ter, aonde ele vai ficar, os CDs, né, centro de distribuição, onde ele vai ficar. Nós vamos escolher que tipo de modal para entregar o produto. Nós vamos entregar até o CD por um modal terrestre rodoviário. Nós vamos entregar do CD para as lojas pelo rodoviário. Isso é a estratégia que define. O tático, relacionado com a utilização dos recursos. Em outras palavras, trabalha com parte do sistema de distribuição. Depois que eu definir qual é o modal, por exemplo, se eu vou ter um ou se eu não vou ter CD,
Aí vem o tático para executar essa tarefa. Então, se eu tiver um CD, o tático vai construir o CD. Se eu escolher o modal rodoviário, o tático vai definir qual empresa, se eu vou ser... Se o estratégico definiu que o rodoviário vai ser da empresa, então o tático vai lá comprar os caminhões, vai definir quais são os tipos de caminhão, qual é o tamanho do caminhão. Se o estratégico definir que vai ser terceirizado, o tático vai fazer a licitação de qual empresa vai trabalhar para ele. E o operacional refere-se às tarefas diárias para garantir que os produtos fluam, ou seja, quem vai trabalhar efetivamente, quem é a pessoa que vai estar lá no armazém, quem é a pessoa que vai colocar o produto no caminhão, quem é que vai dirigir o caminhão, quem é o ajudante, se vai ter ajudante, quem vai entregar. Então, o operacional é efetivamente aquele que executa. Então, os tipos de decisões: estratégica, tática e operacional. Então, quanto à localização, a estratégica define número de locais, tamanho e localização. A tática, o posicionamento do estoque. E o operacional, roteirização e aceleração e despacho. No tipo transporte, o estratégico seleciona o modal. A tática vê a sazonalidade do mix de serviço. E o operacional, quantidade e tempo de reabastecimento. Tudo são exemplos, tá? No tipo processamento de pedidos, a estratégica define a seleção e o projeto de sistema de colocação de pedidos. Qual sistema eu estou usando aqui dentro da minha empresa? A tática, regras de prioridade para pedidos de cliente. E o operacional, aceleração de pedidos. Serviços ao cliente. Pessoal, serviço ao cliente está dentro da estratégia. Você vê que o tático operacional nem mexe, tá? O estabelecimento de padrões é a estratégia que define. A armazenagem. A estratégia define o layout e a seleção de local. A tática, a escolha sazonal do espaço. E o operacional, o preenchimento de pedidos. E compras. A estratégia define política. A tática define a contratação e a seleção do fornecedor. E o operacional, liberação do pedido, efetivamente a compra. Continuando, qual é a importância da distribuição? Se a gente estivesse em sala de aula, eu daria um tempo para vocês um pouco maior. Mas como a gente está aqui no vídeo, qual é a importância da distribuição? O que você faz quando tem fome ou sede? Então a gente já fez lá no começo das nossas aulas uma verificação. Desculpe, pessoal, nós pedimos para que vocês fizessem uma tarefa com relação a isso. Quando você chegar em casa, a primeira coisa que você pegar, você fazer a cadeia de distribuição. É mais ou menos isso aqui que a gente vai fazer. Como o produto que você escolheu chegou nas suas mãos? Então, a gente já antecipou um pouco dessa cadeia. Então, vocês agora imaginem aquela aula hoje, né? Distribuição, ela é estratégica ou operacional? Distribuição, de um lado. Estratégia, quando você pensa em marketing. Operacional, quando você pensa na logística. Então, a logística é a execução da coisa. Então, a distribuição, quando ela vê o lado operacional, ela vê a logística. Quando a distribuição vê o lado estratégico, ela vê o marketing. Do lado estratégico, então vamos pensar. O marketing, ele tem a ver com o mix de marketing. Então, são os 4 P's que vocês, se não ouviram falar, estão ouvindo falar pela primeira vez. O mix de marketing 4P tem a ver com o produto. Primeiro P, produto. Segundo P, preço. Terceiro P, promoção. E o quarto P, praça. Praça, efetivamente, é onde o produto vai estar. A localização que o consumidor intermediário ou consumidor final vai chegar. A praça em si, voltando um pouquinho, a praça tem a ver efetivamente com a distribuição, que é a visão operacional. Então, toda a parte do marketing, que é estratégico, tem o produto, preço, promoção e praça, e quando entra no operacional, é como ele vai chegar nessa praça. A visão, então, da distribuição estratégica tem a ver com o marketing, como atingir o cliente. E a visão operacional tem a ver em como o produto chega ao cliente. Deu para entender a diferença? Aqui é como atingir o cliente para que ele vá comprar aquele meu produto. E depois o operacional é como esse produto vai chegar no cliente. Missão da distribuição. Acho que a gente já viu isso daí, não sei, talvez tenha sido a missão da logística. Então vamos lá, missão da distribuição segundo Waits, 1995. A função da distribuição é criar valor.
tornando os produtos ou serviços disponíveis ao consumidor ou usuários de forma apropriada, no lugar certo e no tempo certo. Parece um pouquinho do que a gente chama da logística física. Bom, estrutura da distribuição. Então nós temos lá os fornecedores e os bens para lá e para cá. E os clientes aqui querendo os serviços, que são os canais de distribuição. Então o bem está pronto. A partir do momento em que o produto está pronto, ele tem que de alguma forma chegar ao cliente. E como é que ele chega ao cliente? Através dos canais de distribuição. Canal de distribuição ou de marketing. Canal de distribuição é qualquer conjunto de empresas ou indivíduos que participam do fluxo de produto ou serviços do fabricante até o usuário final ou consumidor, segundo Douglas Lambert. E os canais de marketing podem ser vistos como um conjunto de organizações independentes envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço disponível para o uso ou consumo, segundo Kotler. Canal de distribuição e marketing ainda. A decisão quanto aos canais de distribuição é uma das mais críticas da administração. Por quê? Porque os canais escolhidos afetam todas as outras decisões de marketing. E a gente vai chegar já nesses canais aí, porque a Jerusa de vocês aí deve estar intermitente. Podendo envolver compromissos de longo prazo. Então, imagine só, eu contratar uma empresa de transporte de navegação marítima ou contratar uma empresa de transporte aéreo. Imagine eu ter que ficar quebrando o contrato com essas empresas, né? O desenvolvimento de canais eficazes custa muito tempo e dinheiro. Os contratos legais limitam mudanças e é difícil a movimentação das instalações. Imagine eu decidir por construir um CD e de repente chegar à conclusão de que não foi no melhor lugar. Imagine como vai ser as críticas em relação a quem escolheu esse local de CD. Tipos de canais. Então aqui a gente vai ver agora como é difícil. Tipo de canal. Direto. O primeiro canal é o direto. Não há mudança de propriedade ou influência sobre o preço até a venda ao consumidor final. Então, no canal direto é praticamente assim. A empresa produz e vende direto ao consumidor final. A nota fiscal sai da empresa para o consumidor final. Não há uma nota fiscal intermediária. Pode ser que tenha-se aí uma nota fiscal de transporte, mas não de influência sobre a propriedade do produto. Empresa vendendo direto para o cliente. Canal indireto. A propriedade do produto muda ao longo da cadeia do produtor. Consumidor final ou existe influência de outro agente no preço. Repetindo, na cadeia indireta, a propriedade do produto muda ao longo da cadeia produtora. Ou seja, vão ter aí vários donos daquele produto. Ou existe influência de outro agente sobre o preço do produto. Então, se tiver aqui, não mudou de dono, mas se tiver um representante, o representante ele vai vender o produto com a comissão dele. Então, vai haver aí uma influência de outro agente sobre o preço do produto. Nesse caso, eu tenho intermediários. No caso do canal direto, eu não tenho intermediários. Quais são os intermediários nesse canal indireto? Fornecem recursos financeiros para a venda direta ao consumidor. Então, por que existem os intermediários? Às vezes a gente fica pensando assim, o intermediário só atrapalha. Se eu comprar direto do cliente ou do fornecedor, o preço do produto vai ser mais barato. Mas imagine um produtor de moto mandar você comprar a sua moto e a moto é montada lá em Manaus e você comprar a sua moto e o cara mandar transportar essa moto somente para você. Imagine isso no Brasil todo, isso em todas as empresas, em todos os produtos. Isso certamente ia encarecer o seu produto com relação ao custo de transporte. Ou então o tempo, o lead time entre a produção e a entrega seria enorme. Porque imagine o produtor ter que esperar encher um caminhão para mandar o teu produto. E aí ele vai saindo entregando de um em um, do Nordeste ao Sul.
Imagine como é que seria isso. Então, existem os intermediários, por exemplo, então uma empresa, um atacadista ou um varejista de grande porte que compra em grande quantidades e traz uma localização melhor para que seja atendido ao consumidor. Aumenta a eficiência e reduzem a carga de trabalho. Então, os intermediários, certamente, nesse caso, vão reduzir a carga de trabalho, principalmente na entrega. E diminui custo, pessoal. Por quê? Porque para a empresa, quanto maior a quantidade, maior a escala, menor vai ser o preço do produto. Então, quem compra em grande quantidade acaba diminuindo o custo do produto e aí, certamente, o custo de venda. Ok? Ainda os varejistas, ou ainda nos canais indiretos, os varejistas são empresas engajadas na venda de produtos para consumidores individuais, normalmente domésticos, então vende a varejo. Compram em grande quantidade e revende nas menores unidades possíveis. Então, por exemplo, trabalham com diversos produtos ou marcas com alguma seletividade, especializados em um ramo da indústria, representam um único fabricante que seria a franquia. Então, esses são considerados os varejistas, que vendem direto para o consumidor final. Nós temos ainda a classificação desses varejistas. São as lojas de departamento, lojas independentes, lojas em cadeia, cooperativas, lojas especializadas, supermercado, varejo não lojistas. Então, aí nós temos os camelôs também, tá? Canais indiretos atacadistas. São as empresas engajadas na venda de produtos para revenda ou uso industrial, não tem nada a ver com o cliente final. Compram em grande quantidade e revendem em lotes menores, mas também ainda em quantidade. Os principais são os tradicionais, os especializados ou os corretores, os dealers, que são os negociadores, ok? Continuando, os canais indiretos, atacadistas tradicionais, são aqueles que negociam com diversos tipos de produtos. Os especializados, que negociam e atuam apenas em um ramo, então especializado em automóvel. Tá? Os tradicionais são os grandes atacadistas que têm lá diversos tipos de produtos, alimentos, bebidas, produtos diversos para pets e assim sucessivamente. E os corretores ou dealers, que são normalmente que negociam em nome de um fabricante, sem manusear o material. Normalmente, aqui no Brasil, a gente chama de representante. Tá? Arquitetura do canal que a gente vai ver e que eu adoro e que se vocês prestarem bem atenção, é típico daquele quadro amarelo e que provavelmente o esquema que eu vou pedir é esse aqui. Então, como é que eles operam? Então, no canal direto. Canal direto é esse aqui que não está escrito nada. Que eu tenho fabricante mandando direto para o consumidor final. Então, se eu pedir aqui, quais são esses canais? Então, eu tenho o canal direto, tá aqui. E eu tenho os canais indireto, que são esses aqui. No canal direto, fabricante, consumidor final. No canal indireto, varejista, fabricante, varejista, consumidor final. No canal indireto, atacadista, varejista, consumidor final. No canal indireto, representante, atacadista, varejista. Então, guardem esse quadro porque provavelmente é um quadro que vai cair na TD2 como esquematizar os canais de distribuição. Estratégia de distribuição, diferente um pouco do canal de distribuição, que é o canal direto ou indireto, qualquer um desses três, eu tenho aqui a estratégia de distribuição. Então eu tenho a estratégia intensiva. Qual é essa estratégia? É vender o meu produto, lógico, através de todos os estabelecimentos adequado para o produto. Vender o produto onde ele é comprado. Então imaginem aí, pessoal, se a gente estivesse na sala, eu estaria perguntando qual seria um dos produtos ou alguns produtos que teriam estratégia de distribuição intensiva. Então, se a gente for perguntar, a Coca-Cola tem lá a estratégia de vender aonde o produto é comprado. Aonde você vai pensar tem Coca-Cola. Estratégia seletiva. Então, essa é intensiva, é buscar vender o produto onde ele é comprado. A seletiva é escolher apenas escolher apenas através dos melhores intermediários. Vender onde o produto vende melhor. Então, se eu quero vender carne, melhor é
açougue, mas não quer dizer que eu não vá estar no açougue de um supermercado, mas é um açougue. Então, a distribuição seletiva, eu escolho vender aonde o produto vende melhor. E a distribuição exclusiva, vender através de apenas um intermediário em uma área geográfica. Então, vamos pensar aqui na exclusiva. Então vamos pensar que eu sou um McDonald's, né? Então o McDonald's, quando veio para Santos, o primeiro McDonald's que veio para Santos era uma distribuição exclusiva, porque dentro da área geográfica de Santos só tinha um representante, um vendedor. A partir do momento em que começou o segundo, o terceiro e o quarto, não vai ter um McDonald's em cada esquina, porque não vai ter como competir. Ele passou a ter uma distribuição seletiva, escolher apenas através dos melhores intermediários. Então eu tenho vários intermediários em diversos bairros. Então a exclusiva é quando eu tenho um único vendedor na área geográfica específica. Quando eu passo a ter mais do que alguns naquela área, eu passo a ser seletiva. Quando eu vendo o meu produto aonde ele pode ser comprado, aí passa a ser intensiva. Então isso chama-se estratégia de distribuição. Ainda dentro da estratégia da distribuição, extensão do canal, níveis de intermediação até o consumidor final. Por exemplo, acho eu ainda que a Avon é um canal direto, possui nível 0, ou seja, não tem extensão. Outras empresas fazem assim. Amplitude do canal, número de empresas atuando em um mesmo nível do canal. Então eu tenho uma amplitude quando eu tenho, por exemplo, várias empresas passando por um único produto. Quando eu tenho a entrega direta, eu tenho um nível 0. Ok, pessoal? Definição do canal. Como é que eu defino esse canal, turma? Então, olha só. Para quem é lá da estratégia, ele vai ter que ver essas etapas principais. Definição do mercado-alvo. Para quem vai o meu produto? Quem vai comprar? Então, por exemplo, Coca-Cola é o Brasil todo, né? Pepsi-Cola é o Brasil todo, cerveja é o Brasil todo, alimento é o Brasil todo. Mas e aí, Guaraná Jesus, para onde é? Então já começa a restringir meu público-alvo e assim vai para os outros produtos. Identificação das funções do canal. Quais são as funções que esse canal vai ter? O benchmark, ou seja, qual é a melhor marca em termos de canal? A integração com as atividades atuais. Então, por exemplo, Boticário ou outras empresas que começam a perceber e usar a parte do meio ambiente. Então, eles começam a usar o meio ambiente a favor da integração com essas atividades atuais. Ajuste no projeto quando necessário e, por último, custos e benefícios para a definição do canal. Distribuição física, a gente já viu, efetivamente tem a ver com desde que o produto está pronto até a chegada no cliente e os vários modais que a gente pode usar nessa distribuição física. A cadeia de distribuição clássica, então lembrando, o fluxo lógico tem a ver com tudo aquilo por detrás do fluxo físico. E o fluxo físico é aquilo que a gente vê, né? Produto, transporte, cliente final. Distribuição física, componente de um sistema de distribuição física. As instalações são o centro de distribuições, os armazéns, o veículo, o pessoal, o estoque e a informação. Então é isso que a gente enxerga em termos de distribuição física. Beleza, turma? Operação, empresa, caminhão, transporte, CD, caminhão, transporte, empresa, CD, distribuição para o consumidor final. Pontos de decisão. Quais são os principais pontos de decisão na distribuição? Posicionamento do estoque, se ele é centralizado ou descentralizado. Se eu vou da fábrica direto para as minhas empresas atacadistas ou varejistas, ou se eu vou da fábrica para um grande CD, ou se minha fábrica é um grande CD. Perfil das operações das instalações de armazenagem e modal de transporte a ser utilizado. Nós vamos ver cada um deles aqui, tá, pessoal? Então, posicionamento do estoque. A fábrica vai mandar para o centro de distribuição, que vai mandar para as lojas.
ou vai mandar um centro de distribuição para outro centro de distribuição até chegar à loja, ou vai da fábrica até chegar à loja. Então isso é um posicionamento do estoque. Quem define isso é o estratégico, ok? Pontos de decisão: perfil da operação nas instalações de armazenamento. Operações de armazenamento. Então eu tenho lá o centro de distribuição, o fluxo de materiais com a doca de entrada, então, ou seja, meu caminhãozinho entregando o produto e chegando no meu centro de distribuição, o meu centro de distribuição preparando a saída, mandando para um caminhãozinho menor na doca de saída que vai fazer a distribuição, ok? Continuando, operações de armazenagem. Então eu tenho na operação de recebimento, efetuar o recebimento físico e fiscal, e a armazenagem da mercadoria recebida. Então eu tenho a conferência do pedido versus a nota fiscal, eu tenho a emissão da guia do conferente e eu tenho a descarga do caminhão. Após tudo isso conferido, eu posso descarregar o caminhão. Ainda na operação de armazenagem, efetuar a armazenagem das mercadorias recebidas de acordo com o sistema de endereçamento. Então, depois que eu identifiquei, eu vou lá com a minha empilhadeirazinha, pego os meus pallets e vou colocar diretamente em cada um do quiosquezinho dele dentro da armazenagem. Operação de armazenagem, administração de pedidos, receber, processar e separar os pedidos do cliente, preparando-o para a expedição. Então, processamento do pedido, eu venho lá com o meu pedido através de um sistema informatizado ou do telefone, o operador recebe, manda separar, vai lá buscar e prepara. Ele fez aqui o picking, consolidou e colocou a etiquetinha em cada um dos produtos. E a expedição, efetivar o embarque da entrega da mercadoria. Então, depois de conferido, alguém vai fazer a conferência, vai fazer o carregamento, mandar para o caminhão, emite a nota fiscal, certo? O pessoal não pode ter o transporte sem a nota fiscal, e aí o nosso motorista vai fazer a distribuição física. Só para dar um exemplo no layout das instalações, então, esse aqui seria um esquema: recebimento, estocagem quando tiver estocagem e separação, depois da separação, consolidação e expedição. Às vezes eu posso ter um recebimento direto para consolidação e expedição em função aí do tamanho do meu armazém. Estruturas de armazém, só para a gente ter uma ideia, eu tenho o blocado de chão, porta-pallets, drive-in, drive-thru, pushback, dinâmico e outros. São estruturas internas de como eu posso fazer o meu sistema de armazenagem. E os sistemas de movimentação, a gente viu então que a gente pode ter máquinas operadas, auto-operadas, os sistemas de entrega internamente, os sistemas de robôs elevatórios, e a gente tem várias formas que nem a gente viu no final do material 3C. Pontos de decisão, finalizando o modal de transporte a ser utilizado. Qual a importância do transporte? Parcela importante dos custos logísticos. A gente viu que chega a ser 2/3 do custo logístico. Parcela significativamente do PIB brasileiro, que vai de 10% a 16% do PIB brasileiro está no custo de transporte. Em alguns segmentos representa até 10% da receita, em algumas empresas. Fator determinante para a qualidade do serviço, o serviço de entrega. Então, para que a entrega não chegue dessa forma, é fundamental que eu escolha o modal correto para transportar os nossos produtos. Modais de transporte, pontos relevantes da definição do modal de transporte. Então, qual que eu vou escolher? Então, se a gente já tem hoje 62% de toda a carga de pessoas movimentadas pelo rodoviário, então provavelmente não vai fugir desse, porque a gente tem uma infraestrutura inadequada para os outros modais. Mas vamos pensar, características do produto, dimensão da carga, peso e volume da carga, assimetria dos produtos, grau de fragilidade da carga, perecibilidade do produto, periculosidade do produto e estado físico. São esses pontos relevantes para a definição do modal. Na característica do transporte, aqui é do produto, agora é do transporte, dimensão do veículo, compatibilidade de cargas diversas e rotas a serem utilizadas. Então, por isso que normalmente vai cair no modal rodoviário. Modais de transportes, aspectos de decisão, o lead time entra nisso muito, né? Então, o tempo entre o projeto do produto, fabricação, produto pronto e entrega, a disponibilidade, né? Ou seja, eu tenho condições de trafegar o tempo todo, qual é essa condição, né?
a capacidade de produção da minha empresa, ou seja, se a minha capacidade não é tão grande, eu posso certamente usar o rodoviário, mas aí eu ponho mais rodoviário e posso aumentando a minha capacidade. Qual é a frequência, ou seja, como e quando eu consigo movimentar essa integração. Também a integração entre modais é um ponto crítico, certo? Integração entre modal, por exemplo, no modal rodoviário eu posso ter rodoviário, no modal terrestre rodoviário e ferroviário, no modal rodoviário com aquaviário, no modal ferroviário com aquaviário, no modal rodoviário com aéreo, no modal dutoviário com aquaviário. Então, quais são os pontos críticos aí? Eficiência na operação de transbordo. Eu saio do caminhão para um trem, eu saio do trem para o navio, eu saio do navio para o duto. Então, qual é essa eficiência? Exemplo, a integração do rodo ferroviário, que tem um sistema carless, que é a adaptação de carretas rodoviárias para utilização diretas em ferrovia. Eu não sei se eu tenho uma foto aqui, mas se não tiver, quando a gente voltar, eu mando uma foto dessas aqui para vocês, que quando o mesmo o container está posicionado nesse carless, que ele tanto pode ser utilizado na rodovia quanto na ferrovia. Custo de transporte. Então, quais são os grandes impactos aí no custo de transporte? É o carregamento, o deslocamento e o descarregamento. E a valorização do custo por item. Então, como é que a gente faz esse custo de transporte? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Não sei se vai ser possível ainda nesse semestre a gente ver, mas se não for possível, tem uma área aí da administração que vocês vão ver, uma área da administração de materiais que vocês vão ver um pouco melhor esse custo de transporte. E por aqui, pessoal, a gente encerra o material 3D. Gratidão por vossa participação. Até a próxima.